Fala, colega médico, seja bem-vindo de volta ao canal. Dr. Vinícius aqui falando, médico pós-graduado em odontologia pela USP. E se você já se perguntou como abordar pacientes na pós-menopausa que possam estar precisando da reposição de estradiol, mas talvez tenham um risco cardiovascular aumentado, é sobre isso que eu vou te mostrar hoje como manejar esses pacientes com segurança. Eu falo isso depois de ter revisado literalmente centenas de artigos científicos e ter mentorado centenas de médicos presencialmente aqui no meu instituto sobre esse tema e atendido alguns milhares de pacientes mulheres na pós-menopausa que também estão buscando melhorar a qualidade de vida com essas terapias. Então vamos direto ao ponto, porque o objetivo é entregar o máximo de valor para você. O período do climatério e da menopausa está associado a diferentes alterações no organismo feminino. Já chegou para você aquela paciente que falou assim: doutor fulano ou doutora fulana, eu estou com uma barriguinha que está crescendo agora que eu cheguei nos 40 anos. Minha fome está maior, não sei o que está acontecendo, mas eu nunca tive uma barriga e agora estou tendo. Talvez você conheça alguém que teve essa queixa ou você tem algum paciente assim. Isso acontece principalmente pelo déficit de 3 hormônios principais: o estradiol, a progesterona e a testosterona. O déficit do estradiol ele vai gerar um aumento de fome nesta paciente, ele vai gerar uma redução da taxa metabólica basal e um direcionamento da gordura para o tecido visceral. Você sabe, existem 2 tipos de gordura: visceral e subcutânea. A gordura subcutânea é aquela que a gente consegue ver, palpar, e a visceral é a gordura interna. É assim que eu explico, inclusive, para os pacientes. E esta gordura visceral é a que aumenta o risco cardiovascular das nossas pacientes. E isso tem tudo a ver com o que você vai fazer em relação à reposição desse hormônio estradiol, mas com muito cuidado, como eu vou falar daqui a pouco. Sobre como essa paciente começa a ganhar esse peso. Você, veja bem, a paciente está com aumento de fome, redução do metabolismo, e essa gordura, pelo déficit estradiol, está sendo direcionada para o tecido abdominal e tecido visceral, ou seja, cresce a barriga. Além disso, a paciente também tem, geralmente, o déficit de progesterona, que é um neurohormônio que tem um efeito GABAérgico, ou seja, relaxante. O que acontece quando a mulher está ansiosa, geralmente? Em geral, não só mulher, mas também homens vão ter uma maior tendência a se alimentar para reduzir essa ansiedade. A grande maioria da população. Tem outras pessoas que têm o efeito contrário, que isso reduz a fome, mas na maioria dos casos aumenta a fome. Por isso que você vai ter uma pessoa que tem realmente um aumento de fome, um baixo metabolismo, uma gordura sendo direcionada para a região abdominal e também está com ansiedade, muitas vezes descontando essa ansiedade na alimentação. E por fim, a testosterona, que vai aumentar a fadiga quando está baixa, vai reduzir a libido, reduzir a disposição, reduzir a energia e vai contribuir para que essa mulher ganhe peso. Então pense bem como está difícil para essa mulher manter o peso perdido. É por isso que grande parte das mulheres ganham peso nesse período da pós-menopausa. O aumento da gordura visceral vai levar a resistência insulínica, hipertensão arterial sistêmica e doença hepática gordurosa não alcoólica, além de dislipidemias. Ou seja, você tem uma paciente que vai ter um aumento de risco cardiovascular, com certeza, se ela não cuidar do seu corpo, do seu estilo de vida e principalmente da reposição hormonal. Nesse estudo aqui específico, as mulheres sem histórico de doença cardíaca, foi um estudo com um N de 48 mil pacientes, num segmento de 10 anos, apresentavam uma redução de 44% em risco de doença coronariana grave ao usar o estrogênio. Olha que interessante. Essas mulheres eram mulheres mais jovens, porque a idade importa muito quando você vai pensar em reposição hormonal. Se você tem uma mulher que está com, por exemplo, 53 anos, está na menopausa há 2 anos. Esse é um caso. Se você tem uma mulher que está na menopausa há 12 anos, uma mulher, por exemplo, de 66, 67 anos, ou até 65 anos, você pode ter um maior risco, uma maior dificuldade, na verdade, você vai ter uma maior dificuldade para poder fazer reposição hormonal nessa paciente, justamente pelos riscos associados a placas ateromatosas. O que acontece? Se aquela mulher já está há mais de 10 anos na pós-menopausa, que é conhecida como a janela de oportunidade, que esse termo veio de um estudo chamado WHI, que nos mostrou que mulheres, além de 10 anos da pós-menopausa, podem ter um risco maior ao fazer reposição de estradiol. Então, se você faz uma reposição de estradiol nessa mulher com a idade mais avançada, você pode ter certeza que essa mulher já vai ter um risco maior de fazer reposição do que uma mulher mais jovem. E nesse estudo aqui foi feito com mulheres mais jovens. Ele fala aqui, ó, o início da terapia hormonal em recém-menopausadas reduziu ou não teve efeito na progressão da aterosclerose. Palavra-chave: recém-menopausadas. Então, quando a gente fala de reposição hormonal na pós-menopausa, o timing é tudo. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor, mais benefício. Ele fala aqui também: os efeitos da terapia hormonal da doença coronariana podem variar dependendo de quando a terapia hormonal é iniciada em relação ao estado de saúde de uma mulher e a sua idade ou tempo de início da pós-menopausa. Então, na prática, você recebeu uma paciente que está com essas queixas de aumento de peso ali depois dos 40, 50 anos, às vezes tem até aquele calorão noturno, aquele fogacho, às vezes tem alguns outros sintomas também, e essa mulher chega para você e fala: doutor, eu li sobre reposição hormonal, estou pensando em fazer. Como é a forma mais segura de fazer? A primeira coisa que você vai avaliar é a idade desta mulher.
Quanto mais jovem, melhor. Aviso rápido e já voltaremos pro vídeo se você quer ajuda em uma dessas 3 coisas. Número 1, iniciar atendimentos particulares na área de emagrecimento ou nutrologia com segurança e aprender protocolos clínicos. Número 2, captar pacientes particulares independente da sua especialidade. Ou número 3, escalar seus atendimentos existentes para 50, 100, 200, 300 mil reais por mês. Clica no link da descrição abaixo que a gente pode te ajudar com isso. Agora de volta pro vídeo. Por que isso acontece, Vinícius? Se você já ouviu falar, existe um exame chamado tomografia computadorizada com score de cálcio. E o que pode acontecer é você identificar que nessa mulher mais velha já tem uma plaquinha ali de ateroma. E o estradiol ele tem um efeito vasoativo sistêmico, ou seja, se você tem ali uma plaquinha, não precisa ser na coronária, pode ser também na carótida, enfim. Mas se você tem já uma placa de ateroma, lá naquele vasinho você pode ter um aumento de risco de uma instabilidade dessa placa, pelo efeito vasoativo do estradiol. Isso vai fazer com que aumente a chance de ter um efeito de ruptura daquela placa, gerando um trombo que vai possivelmente gerar um AVC ou um infarto. Repetindo, nas mulheres mais jovens, isso é mais difícil de acontecer. Nesse outro estudo aqui, ó, dados observacionais e meta-análises mostram risco reduzido de doença arterial coronariana em mulheres que iniciam terapia hormonal com menos de 60 anos. Ou seja, quanto mais jovem essa mulher, melhor. Acho que essa é a grande mensagem desse vídeo. Mulheres que iniciam a terapia hormonal com mais de 60 anos, mais de 10 ou 20 anos após o início da pós-menopausa, estão em maiores riscos. Isso não é segredo para ninguém. Quanto mais velha a paciente, maior risco cardiovascular. E agora você entende porque você tem que ter mais cuidado na reposição, principalmente de estradiol, nestas pacientes. Neste estudo prospectivo, 48 mil mulheres, foi o que eu acabei de mostrar, as mulheres que tinham usado a reposição de estradiol em relação às mulheres que não tinham usado, tinham cerca de metade do risco de doença coronariana ou doença cardiovascular fatal e nenhum aumento no risco de acidente cardiovascular, de acidente vascular cerebral. Então pense bem, por que isso acontece? Porque mulheres mais jovens terminam reduzindo o risco de doença coronariana quando fazem reposição hormonal. Porque essa mulher vai perder o quê? A gordura visceral, ela vai emagrecer, ela vai ganhar disposição, vai ganhar libido, vai ganhar energia e vai conseguir fazer treinos melhores, vai conseguir se alimentar melhor. E essa reposição hormonal, ela é essencial para que a mulher consiga reduzir o risco cardiovascular, reduzindo também o quê? A gordura visceral. Então, se eu reponho o estradiol, eu vou começar a redirecionar aquela gordura visceral que estava indo ali para o abdômen e voltar para a gordura subcutânea. O início da terapia hormonal em recém-menopausadas reduziu ou não teve efeito na progressão de aterosclerose. Eu acabei de mostrar para vocês. Ah, Vinícius, tudo bem, mas e a trombose venosa profunda? A gente falou sobre risco de infarto, risco de AVC, mas e o risco de trombose venosa profunda? Nesse estudo aqui, que foi um estudo bem interessante, de mulheres na pós-menopausa de 45 a 70 anos, com 271 casos, 610 controles, mostrou assim, ó, os dados confirmam que o estrogênio oral aumenta o risco de trombose venosa profunda nas mulheres na pós-menopausa. Mas o estrogênio transdérmico não. Eu espero que ninguém tenha assistido em 2 vezes esse vídeo, né? Isso acontece e é muito importante para você saber, porque não é que o estradiol ele vai ter um risco nulo na mulher na pós-menopausa em relação a eventos agudos, como AVC, infarto, trombose venosa profunda. É que a via em que o estradiol é feito também importa. Então o estradiol oral, segundo esse estudo aqui, de fato mostrou um maior risco em relação ao estradiol transdérmico. Na verdade, o estradiol transdérmico não mostrou nenhum risco de aumentar a trombose venosa profunda nas pacientes deste estudo. Isso também vale para a via subcutânea, implante hormonal. A progesterona micronizada, já pensando aqui na reposição de progesterona, e os derivados de pregnano são seguros em relação ao risco trombótico. Então, se você vai fazer a reposição de progesterona, que a melhor que tem é a progesterona oral micronizada, você muito provavelmente não vai ter nenhum risco aumentado de trombose venosa profunda nesses pacientes. E ele fala aqui, ó, os resultados do estudo STER sugerem que o estrogênio transdérmico mais progesterona via oral micronizada são seguros em relação ao risco de trombose venosa profunda. Ah, Vinícius, e testosterona? Claro que na mulher a testosterona deve aumentar o risco, né? Testosterona não é hormônio de mulher e tal. Isso é mito, tá? Isso vai ficar para outro vídeo. Mas falando aqui da parte de reposição hormonal e da parte específica de risco cardiovascular. A terapia com testosterona não foi associada a aumentos na pressão arterial, glicemia ou níveis de hemoglobina glicada. Aqui, se tratando de um consenso ultraconservador mundial, tá dizendo aqui, ó, global consensus, de fato, você não tem um aumento do risco cardiovascular com a reposição de testosterona na mulher na pós-menopausa. Estudos de terapias não orais com a testosterona em doses que se aproximam das concentrações fisiológicas não mostraram efeitos adversos estatisticamente significativos nos perfis lipídicos a curto prazo. Ah, Vinícius, mas eu vi no guideline que eles não concordam com isso e tal. Guideline nem sempre reflete os estudos mais atuais. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Então, o que eu recomendo para muitos médicos é que você também pegue os estudos, você lê os estudos. Não siga cegamente os guidelines, porque eles também são impactados
pela opinião e pelos vieses da pessoa que está escrevendo o guideline. Lembre disso. Então, claro que isso são importantes, com certeza, tem que ter guideline para tudo, mas comece a também raciocinar, pegar os estudos, pensar com sua própria cabeça, ter a sua própria experiência para desenvolver uma prática clínica mais refinada. E nesse estudo aqui, ela fala aqui, ó, essa pesquisadora chamada Rebecca Glaser falou assim, ó, fez uma revisão com mais de 5.000 mulheres com idades entre 70 e 85 anos, e ela fala assim, ó, nossas descobertas dissipam a suposição anterior de que uma alta concentração de testosterona no sangue está associada a um risco aumentado de doença cardiovascular em mulheres mais velhas. Ela fala aqui, ó, qual o título do artigo? Baixos níveis de testosterona em mulheres estão associados ao dobro do risco de eventos cardíacos. Então olha aqui, frase que vai contra o que a gente escuta muitas vezes na faculdade, muitas vezes até por professores, e que de fato está caindo por terra vários dos mitos, várias das suposições que eram sempre faladas sobre o uso de testosterona em mulheres. E esta é uma revisão sobre o uso de hormônios em mulheres na pós-menopausa. Se você gostou do vídeo, se inscreve, me segue aqui no Instagram, Dr. Vinícius Valência, o médico.excelência. E se você quiser aprender agora sobre como emagrecer essa paciente, medicações, injetáveis e tal, vou deixar aqui um outro vídeo para você se aprofundar ainda mais.